Olá, gente! Bem-vindo a mais uma aula de física. E nessa aula nós vamos resolver questões sobre força resultante. Vamos aplicar a teoria que aprendemos na nossa aula passada, tá? Então se liguem, prestem atenção. As questões elas são bem parecidas, tá? Então não tem muita dificuldade não. Vamos lá! Então vamos aqui para a nossa questão. Num cabo de guerra, um garoto e uma garota puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é 70 newtons e 30 newtons. Para a direita, né? Do outro lado, outros dois puxam a corda para a esquerda, com as forças 80 newtons e 45 newtons. Qual o módulo, que é o valor, a direção e o sentido da força resultante? Então, vamos aqui. Ele disse que puxando aqui para a direita, eu tenho um garoto e uma garota que fazem uma força 70 newtons e 30 newtons. Então, para cá, eu tenho uma força de 70 newtons e uma outra menorzinha de 30 newtons. E para a esquerda, eu tenho uma força de 80 newtons e uma outra força menorzinha de 45 newtons. Então, a situação é essa. E aí, ele quer saber o módulo, a direção e o sentido da força resultante, certo? Então, vamos partir para o primeiro aqui, que é o módulo. Vamos encontrar o módulo da força resultante. Então, vamos lá. O módulo, lembrando que é sem a setinha, né? A setinha em cima significa o vetor, mas eu quero só o módulo, o valor desse vetor aí, força resultante. Então, primeiro, para você encontrar aqui o módulo da força resultante, você tem que encontrar uma força resultante que está agindo para a esquerda e uma força resultante que está agindo para a direita. Ou seja, ó, eu tenho aqui o cabo, certo? Para cá eu tenho uma força que vai representar essas forças aqui. E para cá eu tenho uma outra força que vai representar essas forças aqui. Eu vou chamar aqui de F1 e aqui eu vou chamar de F2. Então, a minha força resultante, o módulo da minha força resultante vai ser igual F1 menos F2. Vai ser o módulo de F1 menos o módulo de F2, ok? Então, eu tenho que encontrar esses módulos aqui, ó, dessa força resultante F1, que é puxando para a esquerda, e o módulo da força F2 puxando para a direita. Então, vamos lá. Quem é o módulo de F1? Vai ser igual a 80 newtons mais 45 newtons. Concordam comigo? Porque, ó, as forças estão no mesmo sentido, então eu vou somar elas. Então, F1 vai ser igual a 80 mais 45, que vai dar 125 newtons. Quem é F2? F2 vai ser igual a 70 mais 30. Então, eu vou ter 70 newtons mais 30 newtons. F2 vai ser igual a 100 newtons, beleza? Então, tem um F2 e tem um F1. Então, o módulo da minha força resultante vai ser, o módulo aqui vai ser F1 menos F2. Por que que eu vou estar subtraindo? Porque você observa que uma está para a direita e a outra está para a esquerda, estão em sentidos opostos, então eu subtraio elas. Então, vai ficar quanto aqui, ó? A força resultante vai ficar F1, que é 125 newtons menos 100 newtons. Então, a minha força resultante vai ser igual a 25 newtons, beleza? É isso. Aí, a questão quer saber qual será também
a direção da minha força resultante. A direção da força resultante, observe que a direção aí da minha força é a mesma das forças que estão agindo. Essa direção aqui, ela é horizontal. Então, a direção da minha força resultante é horizontal. E o sentido? O sentido da minha força resultante, gente, é importante lembrar que sempre vai ser o sentido da maior força. Então, a maior força está para a esquerda, que é F1, que deu 125 newtons. Então, o sentido aqui é para a esquerda. Beleza? E é isso. Olha só essa segunda questão. Determine o modo, direção e sentido da força resultante da figura abaixo. Então, aqui eu tenho um bloco. Nesse bloco estão agindo 4 forças. 40 N e 60 N para a direita. 15 N e 5 N para a esquerda. E elas estão todas na mesma direção. Direção aqui horizontal. Beleza? Então, vamos encontrar o modo da força resultante. Eu vou colocar modo de FR, beleza? Então, vamos aqui. O módulo da força resultante vai ser a subtração das forças que estão agindo para a direita com as forças que estão agindo para a esquerda. Então, é interessante eu representar essas forças aí por apenas uma força. Então, eu vou representar 40 N, 60 N por apenas uma força, que vai ser uma força resultante também, né? Que eu vou chamar de força resultante, chamar F2, certo? Essa força F2 aqui vai substituir essas duas. E para cá, para minha esquerda, eu também vou substituir por apenas uma força que eu vou chamar de F1, certo? Então, a minha força resultante, o módulo dela vai ser igual a F1 menos F2, porque estão em sentidos opostos. Então, quem é F1? F1 vai ser 15 newtons mais 5 newtons. F1 é igual a o valor de 20 newtons. Quem é o meu F2? Meu F2 vai ser 40 newtons mais 60 newtons. Meu F2 equivale a 100 newtons, certo? Então, é isso. Agora, como eu já tenho F1 e F2, eu encontro a minha força resultante, que é a subtração entre elas duas. Quem é F1? 20 newtons e F2 100 newtons. Observe o seguinte, quando você for fazer a subtração de forças, você sempre começa por aquela que é a maior valor, tá? Então, vai ficar 100 newtons menos 20 newtons. Então, a minha força resultante vai ser igual a 80 newtons. Por que eu comecei aqui a minha subtração pela força maior? Para que no final a minha força resultante seja positiva, tá? 80 newtons, positivo. Mas se você colocasse 20 newtons menos 100 newtons, daria um valor negativo, e vai dar menos 80 newtons. Tá errado? Não. Esse menos aí simplesmente está dizendo que vai estar no sentido oposto à da trajetória obtida no referencial. Mas é interessante você sempre colocar, mesmo para você não se confundir, a força de maior valor primeiro e depois a força de menor valor, tá? E você obtém aí essa força resultante positiva, tá bom? Encontra o módulo positivo. Qual vai ser a direção da minha força resultante? A direção da tua força resultante é a direção da maior força.
ou melhor, é a direção das forças que estão agindo, que é só uma, né? Que é horizontal. O sentido. Agora sim, o sentido da força resultante é o sentido da maior força, tá? A maior força é quem? É essa aqui, ó, que está indo para a esquerda. F1, que equivale a 100 newtons. Então, o sentido é para a esquerda, ok? O sentido da maior força. Por isso que eu coloco aqui a maior força primeiro, para a minha força restante dar aqui o valor positivo. O sentido é da maior força. Então, vamos aqui para mais uma questão. Diz assim: numa partícula estão aplicadas apenas duas forças de intensidades respectivamente iguais a 12 newtons e 5 newtons. Determine a intensidade e o sentido da força resultante quando as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu vou colocar aqui uma direção horizontal, tá? Então, eu vou colocar aqui a partícula e eu vou dizer que tem aqui uma força de 12 newtons e eu vou ter uma outra força menor de 5 newtons. Direção horizontal, ó, mesma direção, beleza? Atente para o tamanho da setinha do vetor. 12 newtons é muito maior do que 5 newtons, então a setinha aqui tem que ser maior. Então, vamos lá, vou encontrar aqui o módulo. Módulo ou intensidade, né? Que é o que a questão fala ali. Então, intensidade, módulo, valor é a mesma coisa. Então, o módulo aqui da força resultante vai ser força resultante igual. Como estão no mesmo sentido, então eu vou somá-las. 12 newtons mais 5 newtons. Então, a força resultante aqui vai dar 17 newtons, certo? E o sentido aí vai ser o sentido das forças. Elas todas estão no mesmo sentido, para a direita, certo? Mas vamos supor que elas estejam na mesma direção, só que agora em uma direção horizontal, ou melhor, vertical. Então, eu vou ter que vou colocar aqui 12 newtons e uma menorzinha de 5 newtons. Então, o módulo seria da minha força resultante. Vou somar, o módulo não se altera, né? Estão no mesmo sentido, então eu somo. Força resultante vai ser 17 newtons. E o sentido? Agora, o sentido aí é para cima. O sentido para cima. Então, eu ainda teria mais duas outras possibilidades, né? Poderia colocar na mesma direção, só que elas indo para esquerda, então mudaria o sentido para esquerda. Ou na mesma direção aqui, vertical, só que elas apontando para baixo, o sentido seria para baixo, tá? Então, eu teria 4 possibilidades aí para resolver essa questão. Observando o seguinte: se alguma das características do vetor mudar, por exemplo, módulo, direção e sentido, se apenas um mudar, o meu vetor ele já altera totalmente. No caso aqui, ó, na primeira situação, vou colocar uma aqui de primeira situação, eu coloquei que estão na mesma direção, no caso horizontal. O sentido é para a direita da minha força resultante e o módulo 17 newtons. No segundo caso aqui, eu coloquei a mesma direção, no caso aqui vertical. O sentido delas é para cima, o módulo é o mesmo 17 newtons da situação inicial. Observe que o módulo é o mesmo, tá? Mas só que eu tenho o sentido para cima, o sentido já mudei. E a direção também eu mudei. A direção agora é vertical. Então, se eu mudar alguma dessas características do meu vetor, o meu vetor restante é totalmente diferente. Então, esse vetor restante aqui da situação 1 é diferente do vetor restante da situação 2. Beleza? A letra B, ele fala assim, ó, que tenha a mesma direção, só que em sentidos contrários.
Na letra B é a mesma coisa, eu vou ter várias situações, tá? Eu vou colocar aqui uma situação na direção horizontal. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 newtons, sentidos contrários, né? Então, eu vou colocar outra aqui, 5 newtons. O módulo da força resultante vai ser igual a maior força menos a menor força. Vou subtrair porque estão em sentidos contrários, certo? E aqui vai dar 7 newtons. O sentido vai ser o sentido da maior força. O sentido aí da maior força é para a direita, então o sentido da minha força resultante vai ser para a direita, tá? Então, sempre observe isso. Eu poderia colocar aqui que a minha força de 12 newtons estivesse indo para a esquerda e a de 5 newtons para a direita, na mesma direção aqui horizontal. Então, eu teria que o sentido da minha força resultante seria para a esquerda, o sentido da maior força. Então, eu já alteraria o sentido. Então, minha força resultante aí já teria características diferentes de quando a força 12 newtons era para a direita. Uma segunda situação aqui, eu vou colocar, é que eu vou ter agora elas atuando na vertical. Vou colocar 12 newtons para cima e 5 newtons para baixo. O módulo vai ser a subtração entre eles dois, porque está em sentidos opostos. 12 newtons menos 5 newtons, que vai dar 7 newtons. E o meu sentido aí dessa minha força, que eu obtive, vai ser para cima. O sentido é da maior força. Poderia fazer outra situação, né? Colocando a 12 newtons para baixo e a de 5 newtons para cima. Então, eu ia alterar o sentido aí da minha força resultante. A direção ia permanecer a mesma, só que o sentido ia ser diferente, ia ser da maior força, no caso, para baixo. Então, teria uma força resultante diferente. Então, gente, é isso. As questões são basicamente assim, tá? Então, estudem e façam questões o máximo que vocês puderem. Pesquisem, que vai dar tudo certo. Até mais.